todos. Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Bem-vindos à conferência aí do primeiro trimestre do Fundo XP Selection, o FOF imobiliário aqui da XP Asset. Bom, André Mazetti aqui falando, junto com o Leonardo Santana, também do time de gestão de fundos imobiliários, falaremos aí sobre os highlights do trimestre, tanto na ótica dos principais acontecimentos do mercado interno e externo, né, que de certa forma influenciam aí os ativos listados em bolsa, como é o caso do nosso fundo, né? E também falaremos dos highlights do portfólio do fundo e de todo o mercado de fundos imobiliários mais à frente. Bom, começando com um breve resumo do primeiro trimestre, aqui na página 4, o mercado internacional, a tônica desse trimestre foi basicamente os apertos monetários no mercado europeu e americano, principalmente com a elevação de juros dada a pressão inflacionária global. Vimos aí recentemente a inflação dessas regiões batendo recordes de muitos anos, né? Nos Estados Unidos vimos a primeira alta de juros do Fed desde o fim de 2018, elevando a taxa de 0 para 0,25%, após o CPI, né, que é o índice de inflação americano, atingir um patamar de 7,9% na comparação anual. E acabamos de ver há menos de uma hora aí que o Fed elevou a taxa de juros americana mais uma vez, em 50 bips, como já era esperado pelo mercado mundial, né? E agora o Powell está discursando, né? Está falando como será aí o ritmo do aperto monetário daqui para frente. Já adiantou que o pace aí de 75 bips não é uma hipótese, não está na mesa, mas por outro lado, né? Ele alegou que vai agir rapidamente para esses juros atingir níveis mais neutros, tá? O Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra também já sinalizaram altas nos juros, que devem ocorrer aí muito em breve. Naturalmente, né, esse aperto monetário global trouxe muita pressão, né, aos países emergentes, como é o caso do nosso mercado local, aqui no Brasil. E complemento, né, a esse cenário, né, nós tivemos aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, que pressionou sobretudo os preços das commodities. Basicamente são dois players, né, muito relevantes em óleo e gás, fertilizantes, grãos, principalmente soja e trigo, né? Então foi um trimestre bastante conturbado no cenário macro global, impactou, né, preço de muitas coisas aí ao redor do mundo, e agravou a pressão inflacionária global. E obviamente elevando a possibilidade dos bancos centrais aí elevarem o ritmo de elevação de juros. Aqui no Brasil, o Banco Central continuou muito forte com o aperto monetário, todos acompanharam isso naturalmente. Os aumentos seguiram as expectativas do mercado. A surpresa veio com o comunicado do Bacen, que veio considerado de forma mais dovish, né, porque o Banco Central sinalizou logo após a última reunião do Copom que elevaria 100 bips até a Selic chegar no patamar de 12,75%. Acontece que a inflação continua surpreendendo negativamente, né? Tivemos aí um IPCA de março de 1,62, fevereiro acima de 1%. Então, a dúvida que fica é se realmente o Bacen vai ser mais dovish mesmo, e encerrar, né, o ciclo de alta em 12,75, ou se vai continuar o aperto monetário sem estabelecer, entre aspas, ali um teto para a Selic, né? A expectativa da maioria do mercado é que o Bacen não termine o aperto monetário hoje, né? Lembrando que hoje é a super quarta-feira aí que tem Bacen aí, Bacen e FONC aí, né, divulgando aí os novos patamares de juros. E entrando um pouco aqui no mercado de fundos imobiliários, né? Após a forte performance de dezembro, o IFIX dos meses de janeiro e fevereiro recuaram 2,3% ali aproximadamente, basicamente refletindo a piora no cenário inflacionário, né, e também maiores incertezas. E no mês de março teve uma boa recuperação, ali na casa de 1,42 no índice, muito em função desse tom mais dovish que eu comentei do Banco Central, né, que tinha sinalizado um término muito próximo aí no aperto monetário. No entanto, o fechamento do IFIX, né, no trimestre ficou no vermelho aí com queda de 0,88%. Após o fechamento de março, quando a gente analisa ali o dividend yield do IFIX versus os yields ali das Bs, a gente vê um spread positivo, sem contar que os fundos imobiliários tendem a elevar os rendimentos, né, porque além do inflation hedge que a gente costuma dizer que os fundos imobiliários têm, os fundos de papéis também já vêm repassando nessa Selic mais alta
e conforme vai subindo, ela vai refletindo isso no bolso dos investidores. Então, aqui no XP Selection, a gente realizou movimentações pontuais no portfólio de fundos imobiliários, basicamente aproveitando aí o desempenho positivo de alguns fundos imobiliários de papel, né, que nos proporcionou ali realizar ganhos de capital e também gerar caixa para novas alocações estratégicas, né, seja em outros fundos imobiliários, que façam sentido aqui na ótica da gestão, ou em CRIs direto, né, que é com uma boa qualidade creditícia, high grades, etc., como já víamos aí fazendo ao longo dos últimos trimestres, para aumentar o carrego do fundo e trazer também maior segurança aí para o fundo durante essa turbulência aí macroeconômica local e lá fora também. Por fim, o fundo teve a assembleia ordinária, né, para aprovação de contas. Nós aproveitamos aí a oportunidade para incluir um assunto na pauta, que foi o desdobramento das cotas do fundo na proporção de 1 para 10. Com isso, o fundo passará a ter as cotas no que a gente chama de base 10, né? Essa foi uma forma de trazer ainda mais liquidez para o produto, né? Beneficiando aí as negociações dos cotistas no mercado secundário. E já antecipando um assunto aqui como fato subsequente, ontem foi publicada uma ata da Assembleia, né? Essa que eu acabei de mencionar, e muito provavelmente na abertura do dia 6, ou seja, nessa sexta-feira, as cotas já serão negociadas na B3, ali na casa do 7,3, ou seja, dado que hoje a cota está ali mais ou menos nos R$ 73, então, no dia 6, em tese, já começa aí né, as cotas serem negociadas da forma splitada. Bom, passando para o slide 6, falamos sobre os destaques operacionais do fundo no primeiro trimestre do ano. O resultado do trimestre foi de R$ 2,13 por cota, ou seja, 71 centavos na média por mês, e o distribuído foi ali um pouco mais baixo, 1,98 por cota no trimestre, o que dá na média 66 centavos por mês. O motivo dessa diferença foi basicamente para suavizar a distribuição, né, ao longo do semestre. Temos distribuído aí, para quem está mais atento, 1 centavo a mais na variação de um mês para o outro, né? Então, janeiro foi 65 centavos, fevereiro 66, março 67. A tendência é que no primeiro semestre de 22 a gente feche aí a distribuição com uma média superior a esses 66 centavos do primeiro trimestre, tá? Bom, alocamos no trimestre aí, como é possível enxergar aqui, R$ 372 mil em 3 fundos imobiliários, com um dividend yield superior ao IFIX, ou seja, 14% versus 11,9% do IFIX. Alocamos no trimestre 15 milhões em CRIs, com uma taxa média de CDI mais 4,02. E, por fim, realizamos aí ganho de capital na ordem de R$ 434 mil, equivalente a 10 centavos por cota no trimestre. Tá? Bom, partindo um pouco para o macro aqui, pessoal, na página 8, desculpem, tivemos a confirmação de um PIB relevante no ano passado, né, que a gente já mencionava. Nosso time macro aqui da XP Asset já sinalizava um crescimento mais forte do que a relação, né, em relação ao que o mercado aí já sinalizava, e se confirmou aí nesse 4,6%. Para esse ano, obviamente, né, já é um ano em que a gente já esperava uma maior volatilidade, mercado com juros mais altos, eleição, e junto a todo esse cenário aí global um pouco mais apertado, né, de subida de juros nos países desenvolvidos, e também conflito aí na Ucrânia. Então, continua numa prévia um pouco mais contida, né, para o PIB nesse ano. Inclusive, isso vai de encontro com a tese que a gente tem buscado aqui no XP Selection, né, alocando em CRIs diretamente de boa qualidade, ou fundos, né, de CRI que se posicionam em portfólios aí com riscos de crédito mais saudáveis, mais high grade, que a gente chama, que pagam bons juros nominais nesse patamar de juros mais gordo, né, e ao mesmo tempo são mais seguros, né, nesses momentos de cenário um pouco mais incerto. A Selic, como já falamos, subiu muito forte. Um pouco mais de um ano atrás, né, nós tínhamos ali uma Selic na casa dos 2%, e hoje já caminha para os 13%, então encerrou o trimestre a 11,75%.
nessa escalada de basicamente conter a inflação, né, que temos visto, embora tenha até uma dúvida interna aqui, o impacto dessa política monetária, em tese, não se dá agora, né, porque muito dessa inflação é por conta da ponta da oferta, né? Ou seja, problemas de abastecimento, problemas na produção mundial, falta de insumo, desorganizações, né, de cadeias logísticas e tudo mais. Então, o problema da inflação é na ponta mais da oferta do que na demanda, né? Do que de uma eventual demanda aquecida. Então, os juros altos, em tese, não afetaria no curto prazo, mas, de toda forma, é um aperto monetário muito forte, né? Seguindo na página 9, a produção industrial seguiu muito pressionada também, né? No comparativo ano sobre ano, a série segue mostrando retração da produção. Por outro lado, mais otimista, o índice de confiança empresarial em março apresentou uma recuperação importante, né? Interrompeu aí uma sequência de basicamente 4 quedas consecutivas. A melhora dos números da pandemia, né, no país, e os efeitos, né, sobre as vendas nos setores de serviço e comércio foram os principais motivos aí para a recuperação da confiança empresarial no mês de março. Tá? Seguindo na página 10, a gente fala mais um pouquinho sobre inflação novamente, né? Como já falei um pouquinho no início aqui do nosso call, segue muito forte, pressionada no curto prazo, reforçando, né, esse ponto da inflação, que ela é muito mais na ponta da demanda do que muito mais na oferta do que na demanda. Então, esse juros alto, mesmo que não impacte no curto prazo, a gente enxerga aí que no médio prazo a inflação vem convergindo sentido a meta, de forma que atinge ali os 3, 4% ao ano, tá? O que a gente vê no médio prazo. E por último, dados do CAGED, né? Vemos uma forte retomada, o desemprego ainda em patamares elevados, né? A gente tem visto muitos números melhores do que as previsões. Então, de fato, a situação ainda está longe de ser algo confortável, mas são boas notícias aí, sem dúvida nenhuma. Então, esse foi um pouquinho aí do macro, pessoal. Passo a palavra aqui para o Leonardo, que vai falar sobre os highlights aí do setor, de fundos imobiliários e também do portfólio do XP Selection no trimestre, tá bom? Bom, pessoal, seguindo aqui então, começar falando um pouco sobre o mercado de FIIs. O que a gente observou é que mesmo nesse cenário já traçado pelo Mazzetti aqui no primeiro trimestre de 22, bem desafiador, com uma volatilidade bem elevada, situação de guerra aí que ninguém esperava, o mercado reagiu bem no sentido de crescimento. Então, o mercado fechou o trimestre aí, primeiro trimestre de 2022, com 706 fundos registrados na CVM, versus 697 no final de 2021, sendo 411 deles negociados na B3, né? Observando esse primeiro gráfico superior à esquerda, aí a gente vê que o crescimento é um pouco menor do que a gente observava em anos anteriores, mas mesmo assim ainda é positivo. No segundo gráfico superior, do lado direito, ali a gente pode ver o número de ofertas, né? O número e o valor em termos de reais. No primeiro trimestre, o número de ofertas atingindo 3 bilhões. Aqui vale mencionar que só se trata esse gráfico de número de oferta de 400, né? Emissão CVM 400. Também um crescimento aquém do crescimento que a gente viu nos anos anteriores, talvez continuando nessa toada desse mercado um pouco mais volátil, a gente não consiga atingir um número de ofertas em termos de bilhões de reais que a gente observou em 2020, 2021, mas ainda um número positivo, e principalmente agora no mês de março e abril a gente viu uma retomada expressiva de ofertas de fundos imobiliários, principalmente focado ali em fundos de CRIs, que ainda possuem um preço atrativo quando se compara a cota no mercado secundário e a cota patrimonial, que evidencia a possibilidade dos gestores fazerem novas emissões. Tá? Aqui só vale um adendo, em termos de ofertas 476, nesses três primeiros meses do ano, a gente viu um volume próximo de 1 bilhão, então no total aí gira em torno de 4 bilhões o total de ofertas nesses primeiros 3 meses do ano. O número de investidores continua a crescer, então já superamos a marca de 1 milhão e 600 mil aí no mês de março, e a proporção aqui entre as classes de investidores no mercado de fundos imobiliários, basicamente com
poucas alterações, um pequeno incremento ali em pessoas físicas, quando a gente vê a foto do final do ano, estava em torno de 73%, então um pequeno incremento aí, pessoas físicas na posição de custódia da B3 aqui em fundos imobiliários. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente tem mais um comparativo em termos de volume, valor de mercado dos FIIs, então a gente vê ainda um desconto relevante quando comparado o PL, que seria a cota patrimonial dos fundos imobiliários, e o market cap, que é o valor dos fundos negociados no mercado secundário, na bolsa, né, esse valor que a gente vê no home broker. O desconto elevou marginalmente, aí, como vocês podem ver, no mês de fevereiro. Aqui está as datas de fevereiro, que o boletim da B3 divulga com base nos informes mensais do fundo. No momento da divulgação não existiu o dado de março ainda, tá? Mas a gente vê um desconto ainda bem relevante, principalmente nas classes de tijolo, né, que acaba se tornando bem atrativo esse momento de entrada aqui para fazer novas alocações em fundos imobiliários. Em termos de volume, acho que reflete mais ou menos o mesmo do slide anterior, o mesmo momento do slide anterior. O volume negociado permanece, nosso ver, robusto, mas não em volumes atingidos no ano de 2021, né? Então, você vê o volume médio diário, que é o segundo gráfico inferior da direita aí, uma pequena redução quando comparado ao ano de 2021, mas a gente já vem tendo uma melhora aí, principalmente se a gente olhar os fundos presentes no IFIX, os fundos com maior percentual de IFIX, a gente vê uma melhora robusta aí no volume negociado a partir do mês de março. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a gente vai começar falando um pouco do fundo, falando um pouco de performance e a rentabilidade do fundo aqui, considerando a cota patrimonial mais o rendimento, que reflete em si as decisões do gestor, a alocação do gestor e a gestão do portfólio como um todo, segue num caminho de recuperação, então atingiu ali um acumulado desde o período de fevereiro de 20, quando foi feito o IPO do fundo, atingiu no acumulado ali o valor de R$105, perde para o CDI, depois dessa arrancada do CDI com a elevação de juros aqui que a gente teve recentemente, mas comparado ao IFIX ainda temos um gap representativo aí, que seria essa curva azul clara ali, de 94, refletindo em o bom desempenho do fundo, tá? Em termos de resultado financeiro e distribuído, a gente tem conseguido manter essa média próxima, aí, que o Mazetti citou, essa média histórica próxima a 0,70, a gente optou por diminuir nesse trimestre, iniciar com valor mais reduzido nesse trimestre, por conta das incertezas do mercado e incertezas com relação à distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários em si, né? Mas a gente vê que o resultado em si, quando a gente pega a média do trimestre aí, o resultado está até superior do que essa média de 0,70 que a gente vinha entregando, tá? Em termos de volume, que é o gráfico inferior da esquerda, o volume ao longo do primeiro trimestre se mostrou bem próximo do que a gente vinha observando no ano de 2021, no último trimestre de 2021, com negociações próximas a R$800 mil por dia, mas a gente vê um incremento significativo a partir do mês de maio, tá? Então, pegando a partir do mês de abril, desculpa. Então, pegando o mês de abril e o mês de maio até a data de ontem, essa média de movimentações a respeito de Special Action no mercado secundário atingiu uma média diária de 1.200.000 em negociações, então a gente vê uma evolução nesse aspecto também do fundo, possivelmente a atratividade do fundo, dado que o fundo, a gente vai mostrar mais para frente, está com um desconto mais significativo quando comparado ao final do trimestre anterior. Alguns institucionais vindo falar com a gente para entender a estratégia do fundo também começam a olhar um pouco mais específico para fazer alocações, tentando aproveitar desse desconto nesse momento, tá? Em termos de número de cotistas, acho que reflete um pouco ali em termos guardadas as devidas proporções em termos do crescimento do mercado como um todo, a gente segue crescendo, superando a marca de 22 mil cotistas, mas também num passo mais lento do que comparado ao trimestre anterior, embora um passo sempre positivo aí na comparação trimestral, tá? Passando para o próximo slide. Aqui falando um pouco mais detalhadamente do resultado do fundo nos últimos 12 meses, então aqui o gráfico basicamente reflete essa nossa estratégia já citada pelo André no começo da apresentação, de focar, termos um fundo mais eficiente,
um fundo com menor giro de portfólio, dado esse cenário mais desafiador, um fundo menos dependente de girar o portfólio e realizar ganho de capital, né? Então, isso fica evidente quando a gente olha essa barrinha mais escura, que seria apenas o resultado advindo de rendimentos de FIIs. O resultado saiu de abril de 21 a compor o resultado como todo do fundo de 0,60 para atingir agora em março de 22, 0,71, sendo que a média do último trimestre, desse primeiro trimestre de 2022, foi próxima a 0,75, esse resultado vindo de apenas de rendimentos de FIIs, e outro resultado adicional que é justamente o resultado advindo dos rendimentos de CRIs, que agora já somou no mês de março cerca de 8 centavos por cota. Então, essa estratégia que a gente vem tentando fazer de otimizar o portfólio. E relembrando só um ponto, essa otimização a gente acredita que seja, de novo, viável e necessária para esse cenário que a gente vislumbra aqui nos próximos meses, nesse ano de 2022, e lembrando aqui que o ganho de capital, a realização de ganho de capital, acaba sendo ineficiente do ponto de vista tributário para o fundo, né? Que o fundo necessita pagar imposto de renda sobre todo o ganho de capital gerado mensalmente, né? Então, ele precisa pagar o 20% de imposto de renda no mês após a realização desse ganho de capital. A gente optou por tornar um portfólio mais eficiente nesse sentido, tá? Passando para o próximo slide, por favor. O slide seguinte são 2 estudos que a gente gosta de colocar, seja nas apresentações trimestrais, como no nosso relatório mensal do XP Selection, para evidenciar um pouco do desajuste dos preços que a gente observa hoje, olhando para o mercado secundário. Tá? Para aqueles que já são cotistas do nosso fundo há mais tempo, já conhecem esse gráfico, mas só relembrando, todos os fundos no mercado possuem como característica a marcação a mercado de todos os ativos do seu portfólio diário, né? Então, hoje a gente tem dentro do XP Selection como classe de ativos fundos imobiliários e CRIs, e esses ativos são marcados a mercado diariamente de acordo com as variações observadas no mercado secundário ao término de cada dia, tá? Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que para se ter um valor considerado justo da cota no secundário do fundo de fundos, esse valor justo seria muito próximo ou exatamente o preço da cota patrimonial deste mesmo fundo. É claro que tem as oscilações de mercado, tem as oscilações de cenário em si, esse valor não anda extremamente casado, mas o desconto ou mesmo o ágio em situações melhores de economia e de mercado não faz muito sentido, ao nosso ver aqui, com relação a essa classe de fundo imobiliário. Tá? E por isso que a gente gosta de colocar esse gráfico para mostrar essa discrepância que hoje existe no mercado e até uma oportunidade que existe aqui para realizar novas alocações no nosso portfólio, como apresentada nesse gráfico. Então, no fechamento de 31 de março, a cota no mercado secundário do XPSF 11 equivalia ao valor de 69,28. Quando a gente olhar para a cota patrimonial no fechamento na mesma data, essa cota patrimonial estava no valor de 86,47. E quando a gente observa a carteira de fundos imobiliários dentro do portfólio de XP Selection, se essa carteira de fundos imobiliários voltasse aos seus preços marcados no mercado secundário, especificamente a cota patrimonial de cada um deles, a cota patrimonial do XP Selection deveria ir para o valor de R$ 95. Então, você teria aí o que o pessoal gosta de chamar no mercado como um duplo desconto, de aproximadamente 37%, caso simplesmente as cotas voltassem próximas ao seu valor patrimonial. É claro que aqui não é uma promessa de resultado, uma promessa de valorização de cotas, mas a gente acredita que hoje é um desconto significativo e que, na ausência de qualquer estresse adicional no mercado aí, no mercado de ativos de risco global ou local, esse desconto tende a ser reduzido conforme o tempo passe, tá? O segundo slide, próximo slide, por favor. Aqui é um comparativo que a gente também gosta de colocar com relação à dispersão do dividend yield anualizado dos
fundo de fundos presentes no mercado hoje. Então, para quem acompanha a nossa apresentação trimestral, até a apresentação anterior a gente colocava 13 fundos de fundos no comparativo, a gente elevou esse número para 17 aqui no comparativo, que são fundos mais novos, que completaram 12 meses de existência, já possuem um mercado secundário ativo, com negociações de secundário com volume significativo, mas a foto em si, o resultado da foto atualizada até o final de março, não mudou, o que significa que para a gente considera um bom resultado aqui. O XP Selection continua como um dos melhores fundos quando comparado esse dividend yield analisado aqui desde a existência do fundo, desde fevereiro de 2020, com uma média superior à maioria dos fundos ali, que seria mais ou menos a metade de cada caixinha, dessas caixinhas preenchidas, e uma dispersão que seria a altura das caixinhas nesse gráfico mais reduzida. O que quer dizer disso? Que o nosso fundo não varia muito, e é uma meta aqui do nosso time de gestão, não varia muito o nível da distribuição de rendimento, tá? Essa é uma meta nossa aqui de dar uma maior previsibilidade para os nossos cotistas aqui com relação ao resultado que eles vão receber em suas contas, tá? Outro ponto positivo aqui é que a gente não tem muita oscilação também para o lado inferior, né? Você pode ver que a gente não tem uma reta que seria aquele último tracinho de cada reta, de cada caixinha ali, nos dividendos inferiores a gente não busca, a gente busca uma linearização maior aqui em termos de distribuição de rendimentos do nosso fundo. Próximo slide, por favor. Entrando um pouquinho mais específico no XP Selection, a gente fechou o mês de março com uma alocação de 93% em fundos imobiliários e elevando a exposição, conforme o André já citou no slide mais no início da apresentação, com a compra de CRIs diretamente, a gente levou essa exposição para 5%. Hoje, como fato subsequente, a gente adquiriu mais um CRI em abril, essa exposição já está um pouco superior a 6%, e o caixa ali sempre como estratégia aqui do nosso time de gestão, com caixa bem reduzido para aproveitar oportunidades específicas no mercado secundário, ou mesmo girar o portfólio. Um caixa aí fechou um trimestre ao torno de 2% do PL, tá? Próximo slide, por favor. Em termos de composição da carteira de FIIs, a gente segue com uma exposição mais concentrada em fundos de CRI, dado esse cenário que já citamos anteriormente, um cenário mais desafiador, que a gente considera que vamos ter aqui ainda no ano de 2022. A gente precisa ter uma melhor imagem do que pode acontecer com relação à inflação, tanto global como doméstica. A gente ainda não consegue ter, dada a continuidade da guerra na Ucrânia, dado os ciclos de aperto monetários que ainda não estão definidos nas principais economias. Até aqui no Brasil a gente pode ter alguma sinalização hoje mais clara, mas a gente acredita que essa exposição, seja em FIIs de CRIs, que no final do trimestre acabou em 37%, ou em CRIs diretos, que a gente acabou com 5% de alocação, seja mais apropriada para atravessar esse momento. Além disso, a gente tem o segundo semestre, o cenário eleitoral aqui no doméstico, né, que a gente ainda tem incertezas com relação, principalmente, além do vencedor da eleição, principalmente com relação às políticas que vão ser adotadas a partir de 2023 pelos dois principais candidatos. A gente não tem muita clareza ainda nesse sentido, então a gente prefere ter um pouco mais de conservadorismo nesse caso, com alocação principalmente nesses ativos lastreados a ativos de crédito, né? Que tem uma robustez maior, uma garantias melhores nesse sentido. Então, como pode ver aqui nos nomes individualmente, as 5 primeiras posições tratam-se de fundos de CRIs, então Capitânia, Max Renda, Bari, Kinea Rendimentos, RBR. Ainda a gente tem uma posição significativa ali de Mauá, 5,4%, justamente focando o portfólio, um portfólio mais conservador. Vocês podem ver que esses fundos são fundos com a classificação, vamos dizer, um pouquinho mais high grade, com um portfólio também de CRIs mais conservador dentro dessas suas carteiras, o que a gente acredita ser mais apropriado para esse momento. A gente acredita que no momento de aperto monetário, dessa subida significativa de juros que mostramos em slide anterior, operações
considerados um pouco mais high yield, como multipropriedade, loteamento, talvez possam ter algum estresse aqui do lado de crédito mesmo, né? Do lado de inadimplência crédito. Do lado de fundo de tijolos, nossas principais posições aí giram em torno do portfólio de logística, né? Então a gente tem disposição no RBR Logística, XPlog, VILG, são posições que a gente aloca nesses gestores, no fundo desses gestores, porque são gestores que conseguem fazer uma gestão ativa nos seus portfólios, então conseguem, nesse momento de elevada inflação, elevada taxa de juros, conseguem extrair ganhos de capital, mesmo sendo fundos de ativo de tijolo, consegue extrair esses ganhos de capital. A RBR, por exemplo, na última sexta-feira, anunciou a venda de um dos seus galpões, presentes localizado em Itapevi, que gerou mais de R$ 1,30 por cota, essa venda desse galpão. Então, a gente prefere estar alocado nesses gestores que possuem essa gestão ativa, ou, por exemplo, em fundos imobiliários de ativo de tijolo que possuem contratos mais fortes, como é o caso de Alianza Trust, que também, por sinal, anunciou a possibilidade de venda de um ativo recentemente, mas possuem a segurança, na maior parte do seu portfólio, de contratos atípicos, que tendem a ter uma maior segurança nesse período de volatilidade, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, em termos de classe de ativos, a gente teve poucas movimentações em relação a setores, a classe de ativos dos fundos imobiliários, então escritórios e logística seguem sendo as nossas maiores posições após a alocação em CRI, em fundos de CRIs. Escritórios aqui, a gente foca principalmente naqueles gestores que conseguem fazer também uma gestão ativa nos seus ativos, ou seja, gestores que conseguem fazer uma espécie de turnaround nos seus portfólios, fazerem alguma reforma em seus prédios e, consequentemente, extrair maior valor nos seus ativos, maiores valores nos seus ativos, como é o caso do HGRE, que a gente tem exposição, o Telos Properties, que a gente tem exposição, gestores que possuem uma capacidade, uma experiência bem robusta nesse sentido e conseguem extrair valor, além de simplesmente a correção monetária dos contratos de locação, tá? Do lado de tese de investimento, a gente segue, como eu já venho comentando aqui nessa apresentação, o foco do lado de renda, acima de 75% aí com esse foco, mas a gente não deixa de ter algumas alocações voltadas a ganho de capital, fechando o trimestre aí com 21% do portfólio. Além disso, no meio de alocação, a gente segue analisando não apenas o mercado secundário, que possui boas oportunidades hoje, dado esses descontos de preços das cotas que eu já mencionei, a gente continua analisando, seja ofertas 400 ou 476, que acho que é um dos grandes objetivos e um dos grandes pontos favoráveis da alocação em fundos de fundos, né? É o acesso que o gestor possui a essas teses diferenciadas, essas teses 476 que não estão abertas ao público geral. Hoje, 25% do nosso portfólio alocado vem dessas teses. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui a exposição em CRIs diretos. A gente já detinha essa exposição e já comentamos sobre a exposição no CRI Vitacom e Embraed na apresentação anterior. Apenas aumentamos o volume alocado nessas exposições, atingindo aqui no CRI Vitacom 8,5 milhões aproximado e no CRI Embraed 7,5 milhões. E ao longo do trimestre a gente realizou uma nova alocação no CRI Elber por volta de 5 milhões, é um CRI que tem uma taxa de CDI mais 2,5, um CRI que trata-se de uma operação de securitização de recebíveis de SPS que possuem estoque de imóveis performados da construtora Elber, então é um CRI, teoricamente, com um CRI com menor risco de crédito, né, dado que os imóveis já estão performados, já estão prontos, então aqui seria um risco mais de comercial mesmo, da venda dos imóveis. A estrutura desse CRI possui um mecanismo chamado de cash sweep, de modo que todas as vendas realizadas dos estoques contribuem para acelerar a amortização do papel. Então, além de ser um CRI com vencimento curto, que vence ali em junho de 2023, dado essas amortizações sendo realizadas mensalmente, conforme esses estoques são vendidos, é um CRI com uma duration
bem reduzida, o que faz com que a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma mobilidade de receber o capital, estar com o capital alocado ao CDI mais 2,5 essa taxa no curto prazo e receber de volta este capital de maneira até acelerada, vamos dizer assim, para prover para as novas alocações, novas oportunidades que possam vir surgir nesse mercado de alta volatilidade que eu comentei, tá? Além disso, dessas características, o CRI tem a alienação fiduciária dos estoques de todos os imóveis que estão como garantia nesse ativo, e tem o aval da Elbert e seus sócios, que é um aval bem robusto, dada a qualidade creditícia da empresa e de seus sócios, tá? Passando para o próximo slide, por favor. Aqui falar rapidamente das principais alocações, principais classes que a gente possui. Não vou falar de todas para a gente deixar mais tempo para o Q&A aqui da nossa apresentação. Então, essa apresentação vai estar disponível para vocês verem todos os setores depois no nosso site, tá? Então, falando primeiramente do que a gente acredita com maior oportunidade ali no lado superior direito, que seria dentro dessa knowledge SWOT que a gente apresenta na apresentação trimestral aqui, seriam os fundos de papel, os fundos de CRI, primeiro pelas estruturas de garantia que esses fundos imobiliários possuem, elas acabam mitigando os problemas derivados de default no curto e médio prazo, os problemas derivados de inadimplência. Além disso, a gente tem esse cenário de maior taxa de juros por mais tempo e a pressão inflacionária ainda persistente, dado principalmente agora a guerra que veio nesse primeiro trimestre, um conflito militar entre Ucrânia e Rússia. Então, esses fundos tendem, o que a gente já vem observando nos últimos 2 meses, tendem a continuar com dividendos robustos aí por mais tempo. Aquela diminuição de inflação que a gente imaginava ver agora no final do primeiro trimestre, segundo trimestre, é um pouco mais difícil de acontecer, dada essa atualização de cenário. Então, a nossa principal alocação aqui. Acho que o ponto de atenção aqui nessa classe de ativo é justamente a elevação de taxas de juros de maneira acelerada, como vem sendo implementada aqui pelo Banco Central, traz o risco de gerar renegociações das dívidas, né? Então, ficar atento aí às rolagens de dívidas que os gestores estão fazendo no CRIs, para ver se está fazendo sentido, se piorou o portfólio ou não, e conforme eu já citei, operações com risco mais pulverizado, com risco de crédito focado em pessoas físicas, podem ter uma maior dificuldade em termos desse cenário mais desafiador, de alta de juros robusta, e principalmente por conta de inflação das pessoas físicas, acaba não ter sua renda familiar mais afetada por outros motivos, seja alimentação ou outros gastos, e acaba tendo que mover no sentido de renegociação de dívidas aqui, tá? Ali, mais ao centro, tem a classe de galpões logísticos. A gente não colocou como uma extrema oportunidade, tanto galpões logísticos como um fundo de escritórios abaixo, porque alguns ativos já tiveram uma recuperação até significativa, principalmente no setor logístico, aí, quando comparado a início de dezembro, por exemplo. Então, não são preços assim tão significativamente descontados no atual momento de mercado, dado esse cenário mais desafiador, mas a gente ainda vê com bons olhos ambos os setores, tá? Do lado de logística, a gente ainda vê uma demanda forte e robusta por galpões de alta qualidade, seja por players de varejo, players de e-commerce, buscando os chamados galpões localizados last mile para realizar entregas mais rápidas para os seus consumidores, e a gente vê baixa vacância nesses imóveis de alta qualidade. A gente observa os principais FIIs de logísticas presentes aqui no IFIX, com vacâncias próximas a zero aí nos principais galpões que possuem dentro dos seus portfólios, o que deve beneficiar aí nos próximos trimestres o repasse de inflação nos preços de locação. A gente já vê locais como Extrema, em Minas Gerais, por exemplo, com um acréscimo de locação, de valor de locação bem significativo no mês a mês, quando a gente olha a evolução de preços por lá. A gente vê também com bons olhos, de novo, gestores que conseguem fazer a gestão ativa de portfólio,
que nesse momento de uma demanda mais robusta, seja por outros fundos imobiliários que estão começando o seu trabalho dentro deste mercado, ou seja, até por players de bolsa mesmo, players que desenvolvem galpões logísticos, que realizam compra e venda de ativos, uma possibilidade de venda aqui por esses fundos imobiliários mais robustos, no sentido de girar o portfólio, gerar ganho de capital e realizar novas alocações. O ponto de atenção aqui fica com relação às securitizações que esses fundos fizeram recentemente. Então, esses fundos, no momento que eles não conseguiram mais realizar novas ofertas, por conta principalmente dos seus descontos das cotas no mercado secundário, ficava difícil fazer alguma oferta e atrair novos investidores, esses fundos optaram muitas vezes por realizar securitizações, realizar uma espécie de dívida dentro de seus portfólios para adquirir novos galpões logísticos e, conforme vai passando o tempo, essa dívida acaba pesando um pouco mais no fluxo de caixa desses fundos, né? Porque as amortizações dessas dívidas começam a entrar no demonstrativo de resultado dos fundos imobiliários e acabam por afetar o dividendo para os fundos que realizam o resultado caixa. Então, é um ponto de atenção aqui, a gente monitora e está confortável com as alocações que a gente possui hoje, mas é claro que a gente está de olho atento aqui a fundos que podem sofrer um pouco mais nesse sentido. E por último aqui, eu vou falar de fundos de escritórios. Eu acho que os fundos seguem com esse desconto significativo quando comparado a sua cota patrimonial ou outras métricas muito utilizadas no mercado, como o custo de reposição de ativos, que seria basicamente o custo de você reconstruir aquele prédio no mesmo local, da mesma maneira, e descontar com relação ao tempo que existe esses imóveis naquela região. Eles continuam com esse desconto significativo, são excelentes oportunidades para investidores que buscam um investimento com horizonte de investimento mais para médio e longo prazo, mas a gente tem ainda uma certa precaução com novas alocações aqui, porque a gente não tem uma clareza muito relevante o quão rápido essas cotas podem se recuperar no mercado secundário e propiciar uma saída para o nosso FOF aqui, gerando ganho de capital, etc. São fundos que ainda, comparativamente a fundos de papéis, a fundos de galpões logísticos, ainda possuem um dividend yield marginalmente mais reduzido, quanto fundos de papéis é bem mais reduzido que fundos de papéis. Então, para efeitos do nosso resultado, da nossa distribuição, uma nova alocação em um fundo de escritório no curto prazo acaba impactando aqui marginalmente para baixo a nossa margem de manobra aqui para realizar a distribuição de rendimentos, enquanto a gente não tiver uma clareza mais significativa que a recuperação pode vir se tornar uma realidade no preço desses ativos em bolsa. A gente já vê essa recuperação acontecendo no mercado de imóveis em si, mas em bolsas ainda não. A gente pretende seguir com alocações bem parcimoniosas nesse sentido, tá? Do lado do setor em si, a gente continua vendo uma recuperação desigual entre regiões, então a gente vê regiões mais premium, como a Faria Lima, se recuperando bem mais rápido que outras regiões, mas não quer dizer que as outras regiões não vão se recuperar, é apenas uma questão de tempo. Os ciclos anteriores a gente já observou isso, com algumas regiões sendo contaminadas, vamos dizer assim, conforme o tempo vai passando por essas regiões mais premium, acaba o estoque na região mais premium, as alocações por parte das empresas começam a ir para as regiões mais periféricas, tá? A gente ainda vê carências e descontos muito elevados nas negociações de novos aluguéis, então isso também acaba afetando os dividendos desses fundos no curto prazo, mas à medida que essas carências vão sendo reduzidas ou acabadas, esses rendimentos começam a fluir para os cotistas, tá? Os demais setores eu vou deixar para vocês verificarem na apresentação. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente também. Próximo slide, por favor. E por último aqui, só a perspectiva em termos de fundo. Então, a estratégia para os próximos meses é essa que a gente já comentou aqui, mais cautelosa com relação a novas alocações de fundos imobiliários, focado nesses ativos com lastro em crédito, buscando otimizar a nossa linha de rendimentos e resultado do fundo. A gente acredita que isso
deve mitigar a volatilidade do nosso portfólio e manter o spread de dividend yield quando comparado à taxa livre de risco de maneira preservada, tá? 6 meses em diante, que seria mais ou menos ali o mês de setembro, a gente acredita que até um pouco antes disso a gente vai ter uma clareza maior, dado se não tivermos mais nenhum cenário de cauda aqui, mais um evento de cauda muito estressado, a gente já deve ter uma visualização melhor com relação ao fim do ciclo de aperto monetário por parte do Banco Central. Isso a gente acredita que, conforme a gente já viu em ciclos anteriores no nosso mercado, deve tender a retornar a atenção dos investidores para os fundos imobiliários e talvez proporcionar novas opções de estratégias em ativo de tijolo, tá? Conforme a gente vai caminhando ali para setembro e outubro, a gente também deve ter uma maior clareza com relação ao cenário doméstico, do lado principalmente da política fiscal para o próximo governo, e com isso a gente vai voltar a discutir, conforme a gente tem mais clareza nesse sentido, se faz sentido, em termos de risco e retorno, decrescer essa exposição em fundos de papel, em fundos de CRIs e alocar em ativo tijolo com um foco de médio e longo prazo, tá? Agora eu vou abrir para perguntas. Podem enviar a pergunta de vocês aí no chat que a gente acompanha aqui e responde para vocês. Leonardo, tem uma primeira do André aqui, ele pergunta se o PL do fundo ele é calculado sobre as cotas dos FIIs e preço a mercado dos CRIs. Sim, conforme a gente comentou aqui mais no início da apresentação, todos os ativos do fundo são marcados a mercado. Então, os fundos imobiliários são marcados de acordo com as cotas que você vê no home broker ali no final do dia. E os CRIs também são marcados a mercados pelo nosso administrador e custodiante, tá? Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos. A apresentação trimestral de resultados do fundo XP Selection, Fundo de Fundos Imobiliários, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos também que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Uma boa tarde a todos.